Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Paz do Senhor, queridos. Amém? Agradeço demais a oportunidade, pastor Jornei, que foi usado por Deus. Foi terça-feira, pastor? Semana passada? Quarta-feira, semana que passou agora, eu tomei uma decisão muito importante com relação ao meu ministério, com relação ao chamado que Deus tem feito na minha vida. E eu estava na rádio meditando sobre aquilo, sobre o que seria, o que Deus faria na minha vida a partir da decisão que eu tomei. E aí o pastor Jornei entrou lá na rádio. Eu já havia convidado ele já um tempo atrás, né, pastor, para ir lá conhecer como é que tinha ficado, e ele não tinha ido ainda. E aí ele chegou me convidando para ministrar a palavra, e eu prontamente aceitei, porque foi uma resposta de oração daquilo que eu estava orando a Deus, de ter lugares para compartilhar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida. E o pastor Jornei foi usado para isso, e eu louvo a Deus e estarei sempre à disposição do Senhor, dessa igreja, sempre que for convidado, e virei com o maior prazer. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8. Quero aproveitar e agradecer, como ele já falou, meu avô Iá, homem de oração. Durante os 30 anos de ministério do meu pai, ele sempre esteve ao lado como uma coluna de oração, sustentação do ministério do meu pai. E hoje eu tenho o prazer, a honra e a misericórdia, a graça de Deus sobre a minha vida, de ter o meu avô também realizando esse trabalho por mim. Aos seus 84 anos de idade, o homem lá tem 4 horas de oração todos os dias. Não é mole, né? Botar o joelhinho no chão ali e orar a Deus. E eu oro todos os dias a Deus para que Deus dê cada vez mais força, vigor, saúde, para que ele continue esse trabalho tão lindo que é o trabalho da intercessão. Vocês não sabem o poder que tem a intercessão, meu irmão, o poder que tem na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Guarde isso no seu coração, porque é a palavra do Senhor. Quero agradecer aqui o Fabiano, a Fernanda, a minha noiva linda, Maria Elisa, meus tios do coração ali, Jair e Milton, né? São parecidos, não são? São meus tios, junto com os amigos ali, e a Lei também, pessoas que vieram lá do CI, vieram para estar junto conosco. Amém? Mateus 8, todos acharam? A partir do versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecermos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque tu estás me dando a oportunidade, meu Pai, de ministrar a tua palavra nessa igreja tão abençoada, meu Deus. Meu Deus, eu estava ali embaixo, meu Pai, sentindo a presença, o calor do teu Espírito Santo, meu Deus. E agora, meu Pai, chegou o momento onde a tua palavra será ministrada, meu Pai. Meu Deus, eu não estou aqui, meu Pai, me sustentando no conhecimento, me sustentando naquilo que eu posso fazer, meu Pai. Mas eu dependo, meu Deus, totalmente, meu Pai, exclusivamente da tua graça, Pai. Dependo, meu Deus, que o teu Espírito Santo abra a porta da palavra, meu Deus. Que o teu Espírito Santo visite cada coração aqui nesta noite, meu Pai, preparando a boa terra para receber essa semente, a boa terra que é o coração dos teus filhos, Pai. Portanto, nesse momento eu oro, meu Deus, para que tudo aquilo que se levante contra o poder da tua palavra nesta noite seja amarrado, amaniatado, anulado, em nome de Jesus, meu Deus. Que os teus filhos saiam daqui, meu Pai, com a palavra viva, meu Deus, ardendo nos corações, porque só a tua palavra tem poder para libertar, para transformar, para restituir, para mudar a vida do indivíduo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez a honra e me coloco à tua disposição, Pai, para
transmitir essa palavra da maneira como tu colocaste ao meu coração. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse capítulo 8 de Mateus é um texto muito interessante. O capítulo inteiro é o começo, é o início do ministério do Senhor Jesus, quando ele começou a realizar o trabalho. E aqui nesse capítulo 8, Jesus Cristo, antes de chegar nesse momento da viagem, ele já havia curado lá no início do capítulo um leproso. O texto diz aqui lá no início, entre o versículo 1 e 4, que Jesus Cristo havia curado um leproso, e depois que ele cura aquele leproso, depois que ele ministra a cura em cima daquele leproso, ele manda que aquele leproso vá até o sacerdote para realizar, para oferecer a oferta pela cura que ele recebeu. Olha só que interessante, se você olhar lá em Levítico, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver que a lei determinava que os sacerdotes tinham a obrigação, tinham o cuidado de Deus para poder diagnosticar tanto a cura naquela época da doença, quanto também a própria doença. Eles tinham essa autonomia dada por Deus, eles eram aqueles que recebiam, inclusive, daqueles que eram curados, as ofertas. E quando eu estava lendo aqui esse texto, o Espírito Santo de Deus começou a me levar sobre o Senhor Jesus Cristo, cumprindo a lei que estava determinada naquela época. Jesus Cristo nunca foi um contraventor, muito pelo contrário, ele sempre exerceu a lei. Quando ele encaminhou aquele leproso para o sacerdote, para que ele oferecesse a oferta pela cura, ele estava cumprindo uma lei que Deus estipulou para os homens e para as mulheres de Deus, ou seja, a lei do dízimo, a lei da prosperidade. Para você poder garantir a sua prosperidade, você precisa ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui é que esse texto ensina. Dízimo, meu irmão, não é um pagamento de dívida. Dízimo é um reconhecimento a Deus, é uma gratidão a Deus por aquilo que Deus faz na tua vida. Você não dizima, você não oferta porque Deus vai te abençoar. Você dizima e você oferta porque você é abençoado por Deus. Então tudo isso, meu irmão, Jesus Cristo aqui está nos ensinando já no início do capítulo 8, a gratidão, a lealdade, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Lealdade gera prosperidade. Uma vez eu fiz uma palavra, Deus me deu uma mensagem sobre a história de Ruth. A lealdade de Ruth a Noemi gerou a prosperidade na vida dela. Graças à lealdade dela, a vida de Noemi, que era sua sogra, a Bíblia nos ensina que ela conheceu Boaz, e Boaz era um homem próspero, e foi o homem que deu um filho a ela, foi um homem que mudou a vida dela, graças à lealdade. Então seja leal à palavra do Senhor, seja leal àquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja, meu irmão, alguém que dizima, alguém que oferta, alguém que investe na casa do Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós recebemos a cura do Senhor, nós recebemos o alcance das mãos do Senhor sobre as nossas vidas, e nós não somos gratos o suficiente como nós deveríamos ser. Quantas vezes de repente você estava na impureza da alma, na impureza do mundo lá fora, Deus te trouxe para o convívio daqueles que vão subir ao reino dos céus, e muitas vezes nós não investimos no reino. É graças, meu irmão e minha irmã, ao teu investimento que outras pessoas vão receber e ter o direito a receber a cura. Como é que você acha que essa igreja aqui está aberta, por exemplo? Está aberta porque tem um povo fiel, um povo que investe, um povo que acredita na cura de outras pessoas, um povo sarado e leal à palavra do Senhor. Jesus Cristo aqui já nos começa ensinando isso. E aí ele passa daquele ponto ali, ele vai e atende o servo de um centurião. Esta parte aqui também é uma parte muito importante, meu irmão. Conta a história de um centurião. O centurião era um soldado romano, um homem de alto gabarito na hierarquia militar romana. Era como se fosse hoje um capitão. Centurião, ele era responsável por uma formação militar naquela época chamada centúria. Eram 100 homens, era um quadrado, era uma formação de um quadrado de fileiras de 10 homens com 10 fileiras, e dava um total de 100 homens. Um centurião era um homem responsável por cuidar desses soldados. O que isso quer dizer? Quer dizer que um centurião era um homem de uma autoridade inquestionável. Era um homem que determinava as coisas e as pessoas lhe obedeciam. Só que o que me chama a atenção aqui é que este homem estava reconhecendo a soberania do Senhor Jesus Cristo.
Um homem de orgulho, um homem de autoridade inquestionável, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus. E é interessante que se fale que naquela época Roma dominava Israel. Ou seja, Jesus Cristo para aquela sociedade era alguém que estava abaixo na cadeia de autoridade do próprio centurião. Mas este centurião reconheceu a soberania do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor Jesus Cristo curasse o seu servo. Quantas pessoas que não recebem um milagre, que não recebem a cura, porque são orgulhosos, porque não abrem o coração, porque não se submetem à obediência à palavra do Senhor, não se submetem ao cuidado na obediência e prestar atenção na palavra do Senhor. Esse centurião aqui estava pedindo ajuda pelo seu servo, um homem obediente à palavra, um homem que reconhecia a soberania de Cristo, um homem que abriu mão do seu orgulho, abriu mão da sua prepotência, abriu mão muitas vezes da autossuficiência, coisa que muitas vezes nós não abrimos, para reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que se você reconhecer a soberania do Senhor, meu irmão e minha irmã, a palavra nos ensina que o Senhor Jesus Cristo é aquele que te cura, é aquele que te liberta, é aquele que estende a mão por você e para quem você está aqui buscando hoje nessa noite também, meu irmão. Isso é o que ensina a palavra do Senhor. E o texto continua dizendo, pastor, o Jesus Cristo foi lá e curou a sogra de Pedro. E para mim aqui foi o maior milagre. Para mim aqui foi o maior milagre ele curar a sogra de Pedro. Por quê? Porque Jesus Cristo, meu irmão, mostrou a sua grandiosidade aqui. Jesus Cristo amava as sogras. Jesus Cristo aqui cuidava das sogras. Jesus Cristo cuida das sogras, meu querido. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não se dá com a sogra, né, pastor? A palavra do Senhor nos ensina, lá em 1 João 2,6, que aqueles que afirmam que permanecem em Jesus devem andar como ele andou. Quantas pessoas, meu querido, que não se dão com a sua sogra, que não se dá com o seu sogro, que não se dá com os pais do seu amado, com os pais da sua amada. Isso é muito importante, meu irmão. A palavra aqui nos ensina que Jesus Cristo cuidava dos relacionamentos, desses tipos de relacionamentos. Ele foi lá e curou a sogra de Pedro, e muitas pessoas não prestam atenção nisso. A Bíblia nos ensina aqui que quando Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, ele curou por quê? Você sabe? Ele curou a sogra de Pedro para que a sogra servisse o genro. Não é? E tem muita gente, você pode ler o texto, você vai ver isso. Tem muitas pessoas que não se dão bem com o seu sogro, não se dão bem com a sua sogra. Tem muitas sogras e muitos sogros que não se dão bem com seus genros. Muita gente faz piadinha de sogro e de sogra, mas a realidade é o seguinte: muitos relacionamentos acabam, ou muitos relacionamentos vão de mal a pior, porque começam lá no relacionamento que você tem com o seu sogro, no relacionamento que você tem com a sua sogra, no cuidado, no trato que tem o pai com a filha do seu namorado, com a filha da sua, enfim, entre sogro e entre sogra, entre genro e entre nora, entre sogros. E meu irmão, isso é algo que você tem que prestar muita atenção. A palavra do Senhor nos ensina a prestarmos muita atenção, não levarmos na brincadeira, mas levarmos a sério o relacionamento que nós temos, não somente com aqueles que nós amamos, com a sua esposa ou com seu esposo, mas também com os pais daquele que você ama. Amém? E aí o texto aqui continua, e esses discípulos aqui, o interessante é que eles viram todos esses milagres. Eles acompanharam Jesus Cristo curando o leproso, acompanharam Jesus Cristo curando aqui a sogra de Pedro, acompanharam tantas coisas aqui do Senhor Jesus. Mas aqui, meu irmão, a palavra nos ensina que agora a chapa estava esquentando para o lado deles. Eles viram o milagre, eles acompanharam o milagre do Senhor Jesus Cristo, mas agora a coisa estava ficando feia para o lado deles, porque eles entraram numa tempestade aqui no meio de um barco. E quantas vezes nós glorificamos a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida do próximo? Muitas vezes nós vemos a mão de Deus na vida de alguém, muitas vezes nós vimos a mão de Deus até na nossa própria vida, mas quando nós nos encontramos numa situação onde a gente muitas vezes não encontra saída, ao invés de nós trazermos à memória, como diz lá em Lamentações 3:21, aquilo que nos dá esperança, nós entramos em desespero muitas vezes. Nós não nos lembramos daquilo que Deus
pode fazer por nós, nós não nos lembramos daquilo que Deus já fez, inclusive na vida das pessoas. É por isso que tem a importância do testemunho, quando nós contamos o testemunho, quando nós vivemos um testemunho, quando nós temos algo para falar, nós edificamos a vida das pessoas. Só que nós passamos por isso, muitas vezes nós somos alcançados por Deus, Deus realiza uma obra na nossa vida, e lá na frente, quando uma outra situação acontece, nós acabamos nos esquecendo. Isso acontece. Elias é um grande exemplo. Se você pegar a palavra do Senhor lá em 1 Reis 17, 18 e 19, você vai ver a história de Elias. Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. A Bíblia nos ensina que Deus estava cuidando de Elias, Elias foi alimentado pelos corvos. Deus fez com que ele bebesse água do riacho. Isso é milagre, ele viveu milagres. A Bíblia nos ensina que Elias realizou um milagre lá com a viúva de Sarepta. Ele através lá da pouquinho de farinha que tinha na panela, o azeite na botija, ele realizou um milagre pelo poder de Deus. A Bíblia nos conta isso. A Bíblia nos conta que Elias envergonhou os 450 profetas de Baal. Ele, através do poder de Deus, envergonhou aqueles profetas. E depois ainda a Bíblia nos ensina que ele foi lá e matou aqueles 450 profetas de Baal. A Bíblia nos conta, tudo isso é milagre. A Bíblia nos conta, um atrás do outro. A Bíblia nos conta que ele saiu dali, ele subiu ao Monte Carmelo para pedir oração pela chuva, até que ele viu uma pequena uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, onde veio chuva sobre aquela terra que não vinha há muito tempo, pelo poder da oração de Elias. A Bíblia conta que ele saiu dali correndo, ele correu até Jezreel tão rápido que ele foi à frente dos cavalos de Acabe. Ele chegou na cidade na frente dos cavalos de Acabe. Milagre do poder de Deus sobre a vida dele. Olha quanto milagre Elias viveu. Mas aí a Bíblia conta lá no capítulo 19, que quando ele ficou sabendo que Jezabel ameaçou que ele fosse pagar por tudo aquilo que ele fez, a Bíblia nos conta que ele ficou com medo. Que ele ficou tremendo de medo ao ponto de pedir a Deus para que Deus lhe desse a morte, para não cair na mão de Jezabel, não ser torturado por ela. Ele pediu a Deus para que Deus lhe desse a morte. Ou seja, não trouxe a memória dele, ele não trouxe a lembrança dele, aquilo que Deus já tinha feito, o Deus milagroso, o Deus de poder, o Deus de milagres, o Deus que realiza tudo o que você precisa na tua vida. Elias se esqueceu disso. A Bíblia nos ensina lá em capítulo 1 de Josué também a história de Josué. Josué, meu irmão, quem foi que discipulou Josué? Foi Moisés. A Bíblia nos ensina que Moisés falava com Deus face a face. Você consegue imaginar alguém que fala com Deus face a face? Moisés falava com Deus face a face. Josué sempre esteve do lado de Moisés. Josué viu grandes milagres, vivenciou grandes milagres, viveu grandes realizações de Deus. Josué andava, meu irmão, com uma coluna de fogo para aquecer durante a noite, uma nuvem para refrigerar o dia, recebia maná, recebia milagres do Senhor. Tudo isso ele recebeu, foi preparado por Moisés. E a Bíblia nos ensina que quando Moisés morreu, o Senhor chamou Josué e disse: seja forte e seja corajoso, porque eu sou contigo. Só que se você pegar o capítulo 1 e o versículo do capítulo 1, do versículo 1 até o 9, você vai ver que foi por 3 vezes o Senhor olhou para Josué e disse: seja forte, porque eu sou contigo. No versículo 9 o Senhor olha para ele e diz assim: já não te mandei eu? Já não te mandei eu? Seja forte, corajoso, porque eu sou contigo. Meu irmão, quantas vezes o Senhor já olhou para você e diz assim: seja forte, seja corajoso. Quantas vezes nas adversidades que você enfrenta, no problema que você enfrenta, você sente no teu espírito o Espírito Santo de Deus falar para você: seja forte, seja corajoso. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para você: seja corajosa, seja forte, eu sou contigo. Você vai chegar no lugar da vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. E aí o texto aqui no versículo 23 diz assim: então, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 23 de Mateus 8. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha que interessante quando você presta atenção na leitura da palavra do Senhor. A Bíblia aqui está dizendo que os discípulos estavam seguindo Jesus Cristo. Foi Jesus que entrou primeiro no barco. O texto aqui é bem claro nisso. Não havia ali nenhum rebelado,
não havia ninguém ali desobediente, não havia nenhum homem ali com um espírito independente. Eles eram talvez rebelados, tratados como rebelados pelos fariseus, pelos escribas, os mestres da lei naquela época, mas o fato é que ali eles estavam seguindo o mestre, eles estavam seguindo a orientação do Senhor Jesus Cristo, plenamente confiantes na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e eles entraram atrás, ou seja, Jesus estava na frente. Mas aí, meu irmão, quando eles entraram no barco, quando eles resolveram entrar no barco e começaram a navegar, o texto aqui nos diz que vem uma tempestade. Aqui na nossa região, muita gente trata, os pescadores chamam isso de tribuzana. Já ouviu falar você já ouviu esse termo? Tribuzana, uma tribuzana braba. O fato aqui é que aconteceu isso, veio uma tempestade, e essa era a primeira viagem. Como eu falei aqui era o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Era a primeira viagem que eles estavam enfrentando, pastor. A Bíblia nos ensina em Mateus 3 que Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Em Mateus 4 ele vai pro deserto para ser tentado. Mateus 5, 6 e 7 você vai ver o célebre sermão da montanha, onde nós aprendemos muitas coisas com o Senhor Jesus. E ali no Mateus 8, no capítulo 8 de Mateus, começa o ministério da cura, começa o ministério da libertação, começa a implantação do reino de Deus. Aqui eles decidem entrar no barco com Jesus Cristo. E talvez, meu querido, isso tenha acontecido com você. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Talvez você tenha ouvido falar do Senhor Jesus. Você viu o que Jesus Cristo tem feito na vida das pessoas. Você ouviu falar daquilo que Deus é poderoso para fazer. E quando você resolveu acreditar, resolveu entrar nesse barco, resolveu dar o primeiro passo, você entra no barco e o que vem na sua vida é uma tempestade. Quantas pessoas aqui já passaram por isso? No início da sua caminhada, de repente estão passando por isso. Você aceitou o Senhor Jesus, você resolveu entrar no barco, e aí Jesus Cristo vem e te leva para o meio de uma tempestade. Jesus te chamou para o barco dele e te leva para o meio de uma tempestade. De repente uma tempestade emocional, uma tempestade familiar, financeira, uma tempestade no seu trabalho, seja lá qual for. As intempéries da vida, os ventos que se levantam contra. Aqui esses discípulos estavam vivendo isso. E o pior, a sensação que você tem de repente, meu irmão, é que quando você entrou nesse barco, a tempestade veio e o Senhor parece que está dormindo. Parece que o Senhor não vai te salvar. Parece que aquilo que está acontecendo com você não tem solução. Você está no barco com o Senhor Jesus Cristo e a sensação que você tem é que Ele está dormindo. O texto aqui diz isso. O texto aqui diz que eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Só que aí quando eu li esse texto, a minha cabeça entrou meio que em parafuso, porque a palavra do Senhor nos ensina lá no capítulo 121, o verso 3 de Salmos, que Ele, aquele que te guarda, o Senhor, aquele que te guarda, não deixará vacilar o teu pé e Ele não tosquenejará. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, ela não se contradiz. A palavra do Senhor em momento nenhum se contradiz. E o texto aqui está dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava dormindo. Quando eu comecei a ler isso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração uma realidade, meu querido, que nós precisamos entender nesse texto. Jesus Cristo aqui estava totalmente destituído da sua condição de Deus. Jesus Cristo veio na condição de homem, exatamente como eu, exatamente como você. Jesus Cristo veio nesse mundo, Ele passou frio, Ele passou fome, Ele sentiu as necessidades que eu e você sentimos, porque senão seria muito fácil Ele se tornar o Todo-Poderoso, ele resgatar a minha vida e a sua vida da condenação do inferno, se Ele não tivesse a condição de viver exatamente como eu e você vivemos. A Bíblia aqui nos ensina que Jesus Cristo estava destituído completamente da sua condição de Deus. Ele estava aqui nessa passagem aqui, quando ele dormia, meu irmão, ele estava nos ensinando algo muito importante. A Bíblia nos ensina lá em Salmos capítulo 4, versículo 8, que Davi dizendo, em angústia, em sofrimento, Davi diz assim:
Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Ele é raiz de Jessé. Jesus, meu irmão, aqui nesse barco, o Espírito Santo ministrou no meu coração algo muito forte que eu quero dividir com você. Jesus Cristo, aqui nesse barco, era o único que tinha intimidade com Deus. Jesus Cristo, aqui nesse barco, era o único que tinha verdadeiramente uma intimidade com Deus. A Bíblia aqui nos ensina que, como eu li aqui para você, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Jesus Cristo aqui nesse barco estava sofrendo exatamente as mesmas sensações que os discípulos estavam sofrendo. Jesus estava dentro do mesmo barco, o mesmo barco sendo atacado pelas mesmas ondas, pelos mesmos ventos. Jesus Cristo estava sentindo exatamente a mesma sensação que os discípulos estavam sentindo. Só que sabe o que? Qual era a diferença do Senhor Jesus Cristo aqui para aqueles discípulos? E assim nós devemos ser também, meu irmão. O que eu aprendo aqui é que quem tem intimidade com Deus não se abala com tempestades. Quem tem relacionamento com Deus, quem vive num relacionamento profundo com Deus, não se abala com tempestades. Elas vêm, elas batem no teu barco, os ventos se levantam contra, mas a Bíblia te garante que em Deus você deita e você dorme e você habita em segurança, seja lá aonde for, meu irmão. Com Jesus no teu barco, o teu barco não afunda. É isso que ensina aqui a palavra do Senhor. Se você tem passado por tempestade, seja ela lá qual for, meu irmão, e isso tem tirado o teu sono, eu quero te dizer nessa noite que hoje daqui você vai sair fortalecido com a presença do Espírito Santo de Deus, que estará no teu barco em todo momento, em todo trajeto. Amém? E aí o texto aqui diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos. Meu irmão, aqui nós aprendemos algo muito importante. Se nas tempestades da sua vida, naquilo que se levanta contra a tua vida, Deus parece não se manifestar, Deus parece estar em silêncio, é a hora de você clamar. Os discípulos aqui clamaram ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia lá em Efésios 6 fala da armadura da fé, cingindo-se do cinto da verdade, da couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão para a proclamação do Evangelho, fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, fala também da espada da palavra do Senhor, que é a espada, e ali no versículo 18 ele diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Lá em Jeremias 29:3, a palavra do Senhor nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a importância que tem, meu irmão e minha irmã, quando Deus parece estar em silêncio, você se levantar, você clamar, você buscar a Deus, você abrir mão da ansiedade, você abrir mão daquilo que te tira o sono. Lá em Filipenses 4:6, a palavra do Senhor nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso, ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, a palavra do Senhor nos ensina, em tudo, apresente ao Senhor com orações e súplicas os seus pedidos a Deus. A Bíblia nos ensina: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e com súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Meu irmão, em todo momento, quando o teu sono for, quando algo quiser tirar o teu sono, quando algo quiser tirar a tua paz, quando algo se levantar contra a tua vida, quando um vento contrário, uma tempestade, seja lá o que for, meu irmão e minha irmã, que venha contra a tua vida, a Bíblia nos ensina que se o Senhor parece estar calado, se o Senhor parece estar dormindo, é hora de você se levantar e clamar a Deus e buscar ao Deus que é a tua salvação, em nome de Jesus. Amém? E aí o Senhor Jesus Cristo aqui continua nos ensinando no versículo 26, e disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus está no teu barco, não está? Quantos aqui Jesus Cristo está no teu barco? Quantos aqui podem afirmar que Jesus está no barco? Então o barco não afunda, meu irmão, pronto? O teu barco não afunda. Jesus Cristo aqui está nos ensinando a aplicação e o exercício da fé. Jesus Cristo está te ensinando nesse texto a exercitar a tua fé. Lá em Romanos 10,
versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. O que você tem feito para exercitar a tua fé? Como você tem exercitado o teu relacionamento com Deus, a busca do teu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem dedicado do teu tempo para estar na presença do Senhor, para orar mais, para jejuar mais, para vir mais à igreja? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor. É o que ensina a palavra do Senhor, é o que ensina a própria palavra do Senhor. Lá em Gálatas 3 tem um texto que fala sobre a fé, que eu acho muito interessante. E a Bíblia lá diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo vive, meu irmão. Lá no versículo 26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É pela fé, meu irmão, é pelo firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você não vê. Quando você exerce o firme fundamento daquilo que tu espera e a prova daquilo que você não vê, que é a fé, quando você exerce isso, meu irmão, não tem nada que se levante contra você que fique de pé. Não há tempestade nenhuma contra a tua vida que pode te derrubar. Não há nada que afunde o teu barco, meu irmão. E se você não exercer a tua fé, se você não exercitar a tua fé como o Senhor Jesus Cristo aqui estava exercitando, como Jesus Cristo aqui estava nos ensinando, se nós não exercitarmos a nossa fé, a tempestade não acabará. E não importa o tamanho do teu barco, não importa se é barquinho ou se é barcão. Existe um ditado muito conhecido que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você não exercitar a tua fé, meu irmão e minha irmã, você não conseguirá vencer as tempestades. Quantos açoites de repente da vida você tem levado? Quantas tribulações você tem enfrentado? Quantos problemas você já enfrentou nessa vida? Você continua de pé, meu irmão? É porque o Senhor Jesus Cristo está no teu barco? É graças à misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos? É porque Jesus está no teu barco que você está de pé? Então exercite cada dia mais a tua fé em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus Cristo aqui estava mostrando para eles a aplicação e o exercício da fé. Aí ali ele ensinou para mim e para você. Olha o que ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu. Olha aqui que importante o que ele fez: repreendeu. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu irmão, o que você faz, meu irmão, quando tempestades se levantam contra a tua vida? Quando o inimigo de repente se levanta contra a tua vida? Quando você vê, meu querido e minha querida, que algo está tentando destruir você, o que você faz? Você se levanta e repreende? Ou você de repente, olha, Didi, dá licença, Didizinho, olha, eu não queria te incomodar, mas será que dá para você sair? Meu irmão, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando é a nós nos levantarmos e repreendermos em nome de Jesus. Tempestade sai, em nome de Jesus. Vento contrário sai, em nome de Jesus. Maldição, enfermidade, tudo aquilo que se levantar contra a tua vida, o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando a se levantar e repreender. Nós temos poder dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de repreendermos tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. É o que o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando. E aqui, esse texto, é importante nós prestarmos atenção. E quando eu comecei a estudar, porque a palavra do Senhor nos ensina que o inimigo muitas vezes se levanta contra as nossas vidas, o inimigo muitas vezes se levanta para te destruir, só que a Bíblia nos ensina que aqueles que são gerados em Deus e que permanecem em Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder para tocar na vida daqueles que foram salvos, resgatados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O maligno não tem poder, ainda que ele se levante, se você repreender, ele tem que sair em nome de Jesus. Só que a palavra do Senhor nos ensina que muitas vezes, meu irmão, o Senhor nos coloca à prova. Existem muitas situações das nossas vidas que Deus nos coloca na prova. Sabe o que esse texto aqui quer dizer? E esse texto aqui nos ensina também que nem sempre tempestade é obra do inimigo. Nem sempre um vento contrário na tua vida é obra do inimigo. Olha só que interessante. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, a palavra nos ensina para nós buscarmos o discernimento espiritual.
Nós buscarmos em Deus o discernimento espiritual. Quem não tem o Espírito, a Bíblia diz assim, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A palavra do Senhor está nos dizendo que aqueles que não têm discernimento espiritual, que aqueles que não têm relacionamento com Deus, aquilo que é falado, a pregação, a própria pregação é uma loucura. Paulo diz isso, lá no capítulo 1, Paulo diz que a pregação é loucura para aqueles que não creem, porque falta o discernimento espiritual. Se lhe falta o discernimento espiritual, de repente aquilo que eu estou te falando hoje, pode lhe parecer loucura. Mas aqui a Bíblia nos ensina que muitas pessoas estão repreendendo o tratamento de Deus, muitas pessoas estão repreendendo o tratamento e preparo de Deus, achando que é obra do inimigo. Quantas pessoas que Deus está tentando te provar, Deus está tentando te levar a um patamar mais alto, Deus está te forjando para entregar na mão aquilo que Ele tem preparado para você, e muitas vezes por falta de discernimento espiritual, por falta de nós mantermos uma relação com Deus firme, forte, fortalecida na palavra do Senhor, nós começamos a repreender tratamento de Deus. Tudo é capeta, tudo está errado, tudo parece que o inimigo se levantou contra a vida. E a Bíblia aqui nos ensina que se nós quisermos alcançar a vitória, nós precisamos passar pela escola de Deus. E na escola de Deus, a Bíblia nos ensina que existem provas. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A Bíblia aqui nos ensina que Jesus Cristo entrou no barco para chegar, entrou naquele mar, passou por aquela tempestade para chegar a um destino. Eles entraram naquele barco para ir para outra margem, eles precisavam cruzar o mar da Galileia, ou seja, eles tinham um destino. Sabe o que eu aprendo e quero dividir com você nessa noite, meu irmão? Que se você não encarar as tempestades da vida, se você não encarar os ventos contrários, se você não encarar as adversidades, você não vai chegar no destino. Você não vai chegar no local onde Deus tem preparado para você. Faz parte da minha vida, faz parte da sua vida a adversidade. Jesus Cristo aqui estava ensinando os seus discípulos na escola de Deus. Mais uma vez eu digo para você, ele era o único ali que tinha um verdadeiro relacionamento de intimidade com Deus. Esta era a primeira viagem que ele estava fazendo com aqueles discípulos. E ali, meu irmão, na escola de Deus, no meio da provação, no meio da tempestade, no meio do vento contrário, ele estava ensinando os seus discípulos a serem obreiros aprovados. A Bíblia ali nos ensina isso. Provações, meu irmão, gera fé. Fé gera perseverança. Perseverança forma cidadãos maduros e íntegros. É através da perseverança, meu irmão e minha irmã, que você vai se tornar um cidadão maduro, um cidadão íntegro, alguém com o caráter de Cristo revelado na tua vida. As provas só servem, meu querido e minha querida, para que depois de aprovado, olha o que o texto diz ali em Tiago, para que depois de aprovados, não lhe faltem coisa alguma. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu irmão? Que depois da prova que você estiver passando, quando você vencer a prova que você está passando hoje, não vai lhe faltar coisa alguma. O Senhor que te promete isso. Quando você encarar e vencer, você será madura, você será íntegra, você terá o caráter de Cristo revelado na tua vida e não vai lhe faltar coisa alguma. É o que diz a palavra do Senhor. Depois dessa prova não vai lhe faltar nada. E aí o texto aqui diz, olha só o que Timóteo fala. Procure, esse texto é muito conhecido, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado. Procurem apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem é a verdade, meu irmão? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia aqui está nos ensinando que você tem autoridade para manejar a palavra de Jesus Cristo.
É Jesus Cristo te deu esse poder para você manejar a palavra dele. No meio da tempestade, no meio da adversidade, no meio da tribulação, você tem autonomia dada pelo próprio Senhor para manusear, manejar a palavra dele. Só que como? Corretamente. E como que você vai manusear e vai manejar a palavra do Senhor se não for na prova? Se não for diante de uma provação, se não for diante daquilo que Deus coloca na tua frente para você encarar, para você enfrentar, para você exercitar a palavra do Senhor, e ela é viva, e ela é eficaz, e ela resolve a tua vida se você crer, se você tiver fé. Aqui é o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Você vai manejar a palavra do Senhor e vai encarar o manuseio da palavra do Senhor no meio das provas, meu irmão. É no meio das adversidades, sim, que você vence, que você encara. E aí o texto aqui diz, no versículo 26 de Mateus 8, graças a Deus, encare, meu irmão, as adversidades como uma oportunidade de crescimento. É isso que nós aprendemos aqui. Muitas vezes a gente fica reclamando, a gente fica repreendendo, nós não queremos enfrentar, mas não existe crescimento sem adversidade. Encare as adversidades como uma oportunidade de crescimento. Deus está te preparando para algo grande. Se Deus tem colocado sobre a tua vida um peso grande, isso significa que você tem estrutura para chegar num local maior ainda, meu irmão. Você tem estrutura, Deus não lhe dá uma carga maior do que você pode suportar. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina que Deus não nos dá uma carga maior do que nós podemos suportar. Então, se a carga é pesada, meu irmão, isso significa que você pode suportar muita coisa. Isso significa que você pode ser muito grande. Isso significa que você pode ser um referencial para a vida de muita gente. É isso que ensina a palavra do Senhor. A palavra do Senhor lá no Salmo 66 nos diz isso. Puseste-nos à prova, o Senhor nos coloca à prova. Nos refinaste como a prata, a palavra do Senhor nos ensina lá. Você sabe como é que é o processo de refino de uma prata? É no meio do fogo, meu irmão. É fogo, é a chama mais alta do fogo. O refinador coloca e ele só tira de lá. Ele só tira a chama de lá quando o reflexo dele reflete na prata. É o Senhor o refinador, meu irmão. O Senhor só vai te tirar do meio da fornalha quando o reflexo dele, a sua imagem, refletir na tua vida. Quando a imagem do Senhor Jesus Cristo refletir na tua vida, você está pronto, ele vai te tirar dali. A Bíblia nos ensina, lá no Salmo 66, fizesse-nos cair numa armadilha. Não é o diabo, é Deus. Nos faz cair numa armadilha muitas vezes. Por quê? Porque a armadilha é sinônimo de situações impossíveis de nós sairmos. Deus faz com que a gente caia muitas vezes numa armadilha, para que a gente reconheça que onde a gente está e onde nós vamos chegar, nós só podemos chegar se o Senhor estiver conosco. Ele faz você cair numa armadilha muitas vezes para quebrar o teu orgulho, quebrar a tua prepotência, quebrar a tua autossuficiência. A Bíblia diz lá no Salmo 66 que os nossos inimigos cavalgassem na nossa cabeça. Fizeste que os nossos inimigos cavalgassem na nossa cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Sinônimo de derrota. Quem disse que crente não passa por derrota? Nós passamos sim, nós enfrentamos derrota sim, nós passamos muitas vezes, nós somos derrotados sim, mas ainda assim na derrota o Senhor está nos ensinando. A Bíblia diz que nós passamos por tudo isso, mas a um lugar de vitória nos trouxeste. Ou seja, você passa por armadilha, você passa por fogo, você passa por água, você passa às vezes por derrota sim, mas em tudo o Senhor está te preparando para um lugar de vitória te levar. É o que diz a palavra do Senhor, e aqui o texto está nos dizendo isso, encara a adversidade como uma oportunidade de crescimento. E aí o texto no versículo 26, capítulo 8 de Mateus, fala assim, disse-lhes, porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Meu irmão, este é o Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que era, aquele que há de vir. Este é o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos ensina lá em Apocalipse 19, versículo 16, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu irmão. Este é o Todo-Poderoso que hoje está aqui. A palavra do Senhor nos ensina que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. O mesmo Senhor Jesus Cristo que libertou, que fez com que aquela tempestade parasse naquele mar, pode mudar a tua vida hoje. Pode fazer com que a calmaria venha sobre a tua vida hoje, se você crer, se você acreditar na palavra do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder sobre os céus, sobre a terra. Amém? Graças a Deus. E o mais interessante é que Jesus Cristo te deu esse poder. E aí é que muita gente não alcança a vitória porque não entende isso.
O mesmo poder que o Senhor Jesus Cristo tinha, Ele deu a mim e deu a você. Quando você entende isso, você descobre a sua força. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina que Ele disse, as mesmas coisas que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Jesus Cristo disse isso. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Ele estava subindo aos céus, Ele disse assim, receberão poder através do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder. Meu irmão, você tem poder através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em você te dá poder para enfrentar, para determinar, para mudar, para declarar, para conquistar. É o Espírito Santo de Deus habitando na tua vida que te dá poder para enfrentar e vencer qualquer circunstância. Você precisa crer na palavra do Senhor, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Perca, meu irmão, ainda que você tenha que de repente no meio da tempestade, para manter o seu barco ali navegando, talvez você tenha que jogar alguma coisa fora, uma rede, um pedaço de tronco, uma âncora, de repente você tem que jogar alguma coisa fora, mas nunca jogue fora a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida é o que garante que você vai vencer. Foi a presença do Espírito Santo de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo que fez com que Ele realizasse tudo o que Ele realizou. E foi, meu irmão e minha irmã, a ausência do Espírito Santo de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo que fez com que Ele clamasse, Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala que na crucificação, no sofrimento, Ele foi calado, Ele não reclamou da dor, Ele não reclamou dos chutes, Ele não reclamou das cuspidas, Ele não reclamou da vergonha, do sofrimento, Ele permaneceu calado. Mas a Bíblia nos ensina que ao meio-dia, quando as trevas tomaram conta da terra, naquele momento ali, meu irmão, era o afastamento do Espírito Santo de Deus da vida dele. Naquele momento, ele levantou os olhos, porque ele tinha que ir ao inferno para salvar a minha vida e a tua vida. E para ir ao inferno, o Espírito Santo de Deus não ia com ele. Naquele momento ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele deixou muito claro, meu irmão, perca tudo na tua vida, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. O inferno não é um lugar nem para mim, nem para você. O inferno não foi feito nem para mim, nem para você. O inferno foi feito para Lúcifer e os seus demônios. Aquilo ali não foi feito para nós, meu irmão. E Jesus Cristo deixa muito claro naquele grito que Ele dá, naquele clamor, naquela súplica que Ele dá. Tenha e o tempo todo, em todo momento, a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Hoje dentro das igrejas prega-se muito matéria, prega-se muito vida material, prega-se muito aquilo que você pode ter nessa terra, mas você não pode esquecer que você é eterno. O maior dom que você tem é o dom da salvação. Você tem que se lembrar que você é eterno, você está aqui de passagem, você comerá se você quiser, e se você ouvir, a palavra do Senhor nos ensina que nós comeremos o melhor dessa terra, nós comeremos o bem dessa terra, mas essa terra não foi preparada para nós temos algo muito melhor, as mansões celestiais, na glória com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus Cristo aqui nos ensina que nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Olha o que ele diz em Atos 1:8. Mas se receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Você é testemunha do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A sua vida, as suas vitórias, é por isso que Deus não te criou para ser um derrotado, é por isso que Deus não vai permitir que você seja uma derrotada, porque Deus te criou para ser testemunha de Jesus Cristo. E quem está em Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos ensina que com Ele nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, você consegue entender isso? É uma categoria acima. Vencedor por si só já é vitorioso, ainda às vezes perde, tropeça. Agora, uma categoria acima de vencedor, meu irmão, é só quem está em Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Uma categoria acima, somos mais do que vencedores. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E aqui Jesus Cristo está nos dizendo isso, que nós receberemos poder através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como é que você sabe, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você tem certeza de que o Espírito Santo habita em você quando você se levanta de manhã, quando você caminha, quando você tem a consciência de que sem Deus você não pode mais viver.
Esta é a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem a consciência de que sem Deus não dá mais. Você precisa de Deus mesmo quando você erra, você peca, você é falho, mas o Espírito Santo de Deus te convence: epa, você errou. Epa, ore a Deus, busque mais, ore mais, clame mais, vai à igreja, busque ao Senhor, vá na palavra, leia. Esses sentimentos que você tem, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, clamando para que você se alimente do poder da palavra do Senhor. Esta é a certeza que você tem, que o Espírito Santo de Deus habita em você, ainda que você esteja nas aflições, ainda que você esteja sofrendo, ainda que os problemas se levantem, tempestades, situações de ventos contrários, seja lá o que for, meu irmão. A palavra do Senhor nos ensina lá em Salmos 34, verso 9. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pode ser, seja lá qual for a aflição, meu querido e minha querida, seja lá qual for o problema que vocês têm enfrentado na tua vida, a palavra do Senhor te garante. Não sou eu que estou dizendo, eu estou aqui apenas proclamando a palavra do Senhor. Seja lá qual for a aflição, seja lá qual for o problema, de todos eles o Senhor te livra. Basta que você tenha fé, basta que você permaneça, meu irmão, como templo e santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, porque o Espírito Santo de Deus não permitirá que o teu barco vá para o fundo, não permitirá que as tempestades te assolem, não permitirá que você sofra, meu irmão e minha irmã. O que você está enfrentado talvez seja uma provação, porque Deus tem um lugar de vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma palavra de vitória para você, que não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. E se você crê, eu gostaria que você erguesse aí as suas duas mãos para frente. E quando eu disser amém, meu irmão, você fecha a tua mão e glorifica a Deus da melhor maneira que você puder fazer. Aquilo que for melhor, o seu melhor você dá para Deus, meu irmão, porque a palavra do Senhor é a palavra de vitória, é a palavra que quando você aceita, meu irmão, ela transforma a tua vida por completo. A palavra do Senhor que está lá em Atos, Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Os teus sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em você será revelada, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. De repente você entrou nessa noite, meu irmão, fraco. De repente você entrou aqui enfrentando um problema, enfrentando algo na tua vida que você não viu saída ou não vê saída. Essa palavra aqui, meu irmão, ela não é minha, ela é a palavra do Espírito Santo de Deus, é a palavra do Senhor, é a palavra que te liberta. Se você crê nessa palavra, e se você está aqui dentro hoje para ouvir essa palavra, é porque Deus tem uma vitória preparada para você. É porque Deus tem algo bom, grande, preparado para você. Basta que você receba a palavra do Espírito Santo de Deus, leve essa palavra no teu coração. Jesus Cristo comparou a palavra a uma semente. Uma semente precisa ser plantada, precisa ser cultivada, e aí ela germina e ela dá frutos. A minha função hoje aqui é te entregar uma semente. A sua função é fazer ela vivificar dentro do teu coração. É você sair daqui para fora e ser aquela boa terra que dá até 100, 60 ou 30 vezes mais. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então eu gostaria de chamar você à frente, que eu quero orar com você. Você que de repente tem enfrentado isso na tua vida, adversidades. E hoje você entendeu, meu irmão, que isso não é para te destruir, isso é para fazer você crescer. Isso vai fazer com que você alcance o lugar da vitória. Existe uma tempestade, mas existe um destino. Você tem uma meta. Você tem uma trajetória feita, realizada desde o ventre da tua mãe. O Senhor nos ensina que Ele já nos chama pelo nome. Essa trajetória, meu irmão, você vai vencer. E você vai chegar no lugar da vitória em nome de Jesus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.